Será que eu posso diminuir o sobrenome do meu filho menor de idade? Meu nome é Vivian Padilha, sou advogada especialista no direito de família e sucessões. E nesse vídeo nós vamos falar sobre supressão de sobrenome de criança, né, de filho menor de idade. E nesse caso aqui, na realidade, a gente vai tratar com relação ao registro civil, ao registro das pessoas, ao nome delas. E eu quero começar esse vídeo trazendo um caso real, só que com nomes fictícios, obviamente, para que vocês entendam qual é a nuance da situação que eu quero trazer aqui. Fernanda e Márcio tiveram uma filha e colocaram o nome dela de Maria Joaquina Padilha Correia Ferreira Alves. Ou seja, a criança tinha dois nomes, né, no prenome ela tinha dois nomes, nome composto, e no sobrenome ela tinha quatro sobrenomes, eram seis ao total. É um nome grande, não é um nome gigantesco, absurdo, mas é um nome grande que, porventura, poderia prejudicar ela na escrita disso ao longo da vida. Percebendo nisso, enquanto a filha ainda tinha ali seus 4 ou 5 anos de idade, os dois, que não estavam mais juntos, inclusive enquanto casal, em consenso, resolveram buscar um advogado para saber se seria possível suprimir o nome, um nome materno, um sobrenome materno e um sobrenome paterno, para que a filha então ficasse com dois nomes, né, prenomes, o nome composto, e dois sobrenomes, apenas ficando com quatro ali para escrever, algo mais simples, mais comum. E ao buscarem um advogado, souberam que existia uma lei recente de 2022 que acabou flexibilizando nessa questão da alteração de sobrenome. E aqui eu esclareço para vocês o que é essa questão da flexibilização. Até pouco tempo atrás, a jurisprudência e a lei, a jurisprudência é o entendimento reiterado dos juízes sobre um caso específico e a lei é a lei, né? Os artigos de lei que nós temos. Tudo no meio jurídico entendia que o sobrenome, que o nome, na realidade, era algo quase que imutável. Somente em algumas situações excepcionais é que você poderia alterar o nome pela segurança jurídica e para proteger terceiros, né? Porque se fosse tão fácil você alterar seu nome, as pessoas poderiam ficar devendo, mudar o nome, sumir no mundo e seria muito mais difícil de achar se a pessoa pudesse ficar alterando seu nome. Então existia uma regra da imutabilidade, podendo, né, se suprimir um sobrenome, por exemplo, em caso de abandono afetivo. Então, digamos, um filho, isso já pode há bastante tempo, né? Um filho que o pai abandonou pode retirar o sobrenome paterno para não ter que conviver e carregar aquele sobrenome, isso já podia acontecer. Ou alguém que tem um nome vexatório, né? Muitas vezes tem nomes compostos que juntos criam um nome de algum órgão genital ou alguma coisa vexatória para o dia a dia daquela pessoa, um nome muito ridículo aos olhos da sociedade que a pessoa não se sente bem e quer trocar. Nesses casos, já era possível fazer a alteração do nome. No entanto, em casos como esse que eu citei, da situação aqui que eu trago com nomes fictícios, poxa, seria um capricho, né? São quatro sobrenomes, colocaram porque quiseram, assim poderia pensar o juiz, assim poderia pensar a jurisprudência, colocaram porque quiseram, não tem mais como alterar. Só que hoje em dia, quando esses dois pais buscaram o advogado, conversaram sobre isso e entenderam que essa nova lei, ela não trouxe nada expresso sobre supressão de sobrenome. No entanto, ela trouxe algo expresso sobre você poder acrescentar um sobrenome. E diante disso, o que se entende, o que se interpreta é que existe uma flexibilização da alteração do nome. Pautando-se nisso, esse escritório de advocacia entrou com um processo judicial, já que envolve uma criança e aqui a gente já passa para os requisitos, entrou com um processo judicial e conseguiu a supressão do sobrenome. Um sobrenome paterno foi retirado e um sobrenome materno foi retirado. E quais foram os requisitos, né, que essas pessoas precisaram cumprir nesse caso concreto? Primeiro, por se tratar de uma criança, é necessário passar por um processo judicial para que o Ministério Público faça parte desse processo e dê o ok dele. O Ministério Público é o guardião dos direitos das crianças, né, na justiça. Então é necessário um processo judicial para que o Ministério Público possa opinar pela supressão desse sobrenome, se é positivo ou negativa o seu parecer. Nesse sentido, foi positivo, inclusive em tempo recorde. Logo depois, o juiz também decidiu acompanhar o parecer do Ministério Público, entendendo justamente que, por se tratar de uma criança, não existia nenhum prejuízo a terceiros, não existia nenhum prejuízo à sociedade pela alteração de nome, e também o nome não é absolutamente imutável como um dia já foi. Foi um dos processos mais rápidos que já vimos na vida, coisa de 15 dias para ser resolvido, realmente por diligências e conversas que existiram ali, mas teve um procedimento bem rápido para ser feito e a criança teve esse nome alterado logo depois, né?
Leva-se essa sentença com força de ofício para o cartório de registro civil para alterar efetivamente na certidão de nascimento o sobrenome da criança e reduzir, fazendo com que ao invés de ficar com 6 blocos, né, chamar de blocos de nomes, 2 prenomes e 4 sobrenomes, essa criança tivesse 2 prenomes e 2 sobrenomes, um materno e um paterno. Isso também foi um requisito, né, manter a identidade familiar, preservar a identidade familiar tanto do pai quanto da mãe. Esse pai e essa mãe não estavam mais juntos, né? Mas existiam 2 sobrenomes paternos e 2 sobrenomes maternos. Então, eles, mesmo não estando juntos, entrando no processo em conjunto, representando a menor de idade em acordo, foi um dos requisitos. Passar pelo Ministério Público através desse ato, né, desse processo judicial, foi outro. E o terceiro foi manter um sobrenome do pai e um sobrenome da mãe, o que foi mantido efetivamente. Então é um caso muito interessante, algo relativamente novo que a gente vê acontecer e que é sensacional num caso como esses, onde poucos anos depois os pais perceberam o erro que tinham cometido e a criança não vai precisar fazer isso somente quando completar 18 anos. Isso já foi resolvido pelos próprios pais, enquanto ela ainda tem ali seus 4 ou 5 anos de idade. Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação, que se incomodou com a forma como ficou o nome do filho, que está de acordo com o parceiro, com a parceira ou com o ex-parceiro ou ex-parceira, encaminhe esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que vai ser uma informação de grande valia. Eu vou deixar o artigo originalmente publicado no site aqui, na legenda desse vídeo, e se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema de alteração de nome, pode mandar um e-mail para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou comentar nos comentários do vídeo. Eu espero que tenha agregado muito para você e não deixe de ver o canal aqui que tem bastante conteúdo sobre direito de família e sucessões.